Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriele, eu sou Product Manager das APIs financeiras do iFood e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre as APIs financeiras da nossa versão 3, como utilizá-las e como realizar a conciliação financeira a partir delas. Bora lá? Aqui, passando um pouco do cenário utilizado para vocês, a gente utilizou uma loja teste em que tem o plano de repasse D+7, ou seja, o repasse é realizado em 7 dias, olhando para um período de apuração de segunda a domingo, do dia 3 ao dia 9 de junho, em que tem a data de repasse esperada acontecendo ali no dia 12 de junho por CD+7. As nossas APIs da V3, elas são compostas ali por 2 endpoints, tá? E a recomendação é que comece pela chamada ali do endpoint de reconciliation, que retorna para a gente um arquivo CSV e informa todos os lançamentos financeiros que aconteceram dentro desse período de apuração do dia 3 ao dia 9. Então, assim, tudo que aconteceu dentro dessa semana, seja vendas, seja cancelamentos, parciais, totais, ocorrências, eles vão estar registrados nesse arquivo. E logo após a consulta no endpoint de settlements, né, que retorna ali um JSON, e informa o valor líquido a ser recebido pela loja. Então, quanto que a loja vai receber de repasse, quanto que teve ali, eventualmente, de registro de recebíveis, né, se houver, e também informa ali eventuais gerações de boleto, quando a loja fecha ali com valor negativo, né, para o iFood, e a gente realiza a cobrança ali a partir de um boleto. Bom, começando pela chamada da reconciliation, a gente precisa informar ali no endpoint o merchan, né, a loja que a gente vai estar realizando essa consulta, e o período de competência, ou seja, como o período de apuração que a gente está analisando aqui aconteceu no mês de junho, a gente coloca aqui o mês de junho de 2024. E aqui, essa opção, caso você esteja realizando a homologação dessa API, você consegue escolher a opção aqui de True, né, para homologação, e obter um arquivo padrão aí para realizar a homologação antes de ter acesso aos dados de produção. Nesse caso, quando vocês estiverem consultando os dados de uma loja de produção mesmo, aqui tem que deixar como false, né, para retornar os dados dessa loja aqui requisitada, tá? Ao executar essa API, a gente retorna o arquivo. Aqui eu já formatei o arquivo, né, para coluna, e já ressaltei algumas colunas importantes que eu quero passar aqui com vocês. Primeiro de tudo, tá? A última coluna desse arquivo, ela é muito importante. Ela chama aqui impacto no repasse, e ela tem a opção de ser sim ou não. E aqui diz pra gente todos os lançamentos financeiros que têm impacto no repasse. Então, para considerar o valor líquido que a loja pretende receber, né, por esse período de apuração, a gente tem que analisar só o que tem impacto no repasse, tá? E por que tem essa opção, né, de não ter impacto? Quando que eu utilizo isso? Quando você quiser ver, né, a gente traz a título de informação alguns lançamentos financeiros, como, por exemplo, promoção custeada pela loja, itens, delivery, que não impactam no repasse, mas a gente traz a título de informação para uma gestão ali dessas promoções, tá? Pela loja. Enfim, aqui filtrei só o que tem impacto no repasse para mostrar para vocês. E aqui a gente traz essa coluna aqui de pedido associado para demonstrar a quais pedidos se referem esses lançamentos financeiros aqui, tá? Então, esse pedido que eu selecionei, ele teve tanto uma venda quanto um cancelamento total. E se tivesse, eventualmente, ocorrências e outros fatos geradores atrelados a ele, a gente traria aqui também. Discriminaria aqui nessa coluna. Então, se você soma, por exemplo, os valores que estão aqui na linha de venda desse pedido, a gente obtém o valor de R$ 59,37, que é o valor líquido a ser repassado por esse pedido, pela venda desse pedido para a loja. Quando a gente soma as linhas de baixo, que são as linhas referentes ao cancelamento total, a gente obtém menos R$ 59,37, que é o valor a ser descontado da loja pelo cancelamento total desse pedido. Outras colunas importantes são essas daqui, né, de data de repasse esperada. Nesse arquivo, como eu pesquisei junho, veio outras datas além dessa que a gente vai estar analisando. Então, para a nossa análise, eu vou filtrar só o que é dia 12/6. O valor das transações que foram realizadas nessa data e o título que informa. Cada ID de título representa para a gente uma transação.
E o que eu consigo analisar a partir dessa informação aqui de título, tá? Aqui a gente consegue observar que a gente teve só dois IDs de título distintos nesse arquivo, tá? O ID que termina com 32 e o ID que termina com 35. Um no valor de 46.183, que foi uma das transações que a gente realizou, e outra transação no valor de 16.332. Então, eu vou filtrar aqui o que tem o final 32. E por que a gente repete ele várias vezes, bem como o valor dele várias vezes, sendo que foi só uma transação nesse valor de 46 mil? Porque aqui a gente quer mostrar para vocês quais lançamentos financeiros que compõem essa transação. Então, como está só um dos títulos filtrado, né? Se você somar aqui a coluna de valor, você obtém os 46.183, que foi o valor da transação. E aqui você consegue ver todos os lançamentos financeiros que compuseram esse valor. Da mesma maneira, se você filtrar o outro ID de título, no caso, o que termina com 35, que tem o valor aqui de transação de 16.332, e filtrar e somar, aliás, a coluna de valor aqui, você obtém os mesmos 16.332 e sabe que esses lançamentos financeiros que compõem essa outra transação. E como isso se relaciona com a API de Settlements, tá? Aqui eu trouxe a chamada da API de Settlements e a gente realiza ela aqui com o mesmo merchan, tá? Para finalizar a conciliação desse merchan. E como filtro de data, a gente tem duas opções. Pelo menos uma delas é obrigatória, pelo menos uma delas tem que estar preenchida. Então, nesse caso aqui, eu peguei o begin e end de payment date, tá? E coloquei o dia 12/6, porque eu sei que é a data esperada de repasse ali que eu quero analisar. Mas também poderia ter usado o begin e o end calculation date, que é o começo e o final da apuração. E aqui foi o retorno dessa chamada, tá? Primeiro, como que a gente interpreta isso? No começo, aqui, ele traz um total de um balance pra gente, no valor de 22.504, que foi o valor que essa loja recebeu em conta nessa data do dia 12. Aí você me pergunta, por que ela recebeu 22 mil, sendo que tinha uma transação de 46 e uma transação de 16? Porque nesse caso a gente trouxe aqui para demonstrar uma loja que teve uma agenda de registro de recebíveis. E você consegue conferir isso pelo resto ali, né, do que a API retorna, com essa identificação de type registro de recebíveis. Então, tudo que vier com esse type de registro foi valor de transação de repasse que virou registro, tá? Então, todos esses daqui estão com essa sinalização de registro, exceto essa, que está com sinalização de repasse de 6 mil, e essa que está com sinalização de repasse de 16. Então, essa somatória dos 16 e dos 6 dá os 22.500 que a loja recebeu, e o resto foi encaminhado para a instituição financeira como registro de recebíveis, tá? Aqui no final, a gente traz esse type de renegociada, que significa, olha, você tinha aqui, né, uma transação no valor de 46.183, só que ela foi splitada, ela foi separada em todas essas outras aqui anteriores que a gente trouxe, como registro de recebíveis. Só que desses 46, a maioria que foi para registro, foi para instituições, mas 6 mil foi para loja, tá? Então, o registro, ele não compromete, muitas vezes, 100% do título renegociado, ele compromete só uma parte. Então, desses 46, 6 aqui foi de repasse para a loja, e no final, a gente traz aquela outra transação que a gente tinha visto no arquivo, de 16 mil, que ela não teve, né, ali nenhum impacto da agenda de registro de recebíveis, e ela foi integralmente repassada para essa loja. Então, no final, o repasse foi de 16 mais 6, que foi o balanço de 22.504, e o restante dessas somatórias aqui de registro de recebíveis totalizou o valor que foi encaminhado para a instituição financeira, que no caso foi de 40.011, tá bom? Então, com isso, a gente consegue fechar a conciliação financeira dessa loja. Espero que tenha ficado claro para vocês. E qualquer coisa, estamos aí à disposição para tirar dúvidas, para que a utilização desse produto fique cada vez mais clara e mais intuitiva para todos os nossos parceiros e clientes. Muito obrigada, gente!